Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. A cidade de São Paulo voltou a registrar chuva forte nesta segunda-feira. No acumulado de janeiro, já choveu 272 milímetros. A média prevista para o mês é de 292 milímetros. A Defesa Civil emitiu um alerta severo para a tempestade, principalmente na Zona Norte, onde houve novos alagamentos. A repórter Marcela Varasquim tem as informações. Marcela, boa noite. Boa noite para você, Sérgio. Boa noite a todos. Eu estou aqui na Marginal Tietê, na zona norte de São Paulo. Neste momento, a chuva deu uma amenizada, mas os reflexos no trânsito aqui na capital paulista ainda continuam. Tem pelo menos 550 quilômetros de congestionamento aqui na capital. O temporal ficou mais forte hoje por volta das 4 horas da tarde. Toda a capital ficou em estado de atenção para alagamentos por quase 1h30. Avenidas da Brasilândia foram tomadas pela água. Moradores tiveram que se arriscar em meio à enchente para atravessar as vias e chegar em casa. Bairros inteiros, principalmente perto de córregos, alagaram. Pessoas usaram rodos para tentar impedir que a água entrasse nas residências. A Defesa Civil emitiu um alerta por celular aos moradores da região. O Corpo de Bombeiros recebeu mais de 70 chamados para quedas de árvores e um chamado para enchente. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê, inclusive, um risco potencial em todo o estado de São Paulo por causa das chuvas, pelo menos até amanhã. Sérgio e Salsi. Obrigado, Marcela. E 17 pessoas morreram por causa das chuvas no estado de São Paulo desde o mês passado. Em apenas 2 dias, foram 3 vítimas na região metropolitana e na capital. Uma despedida inesperada. Foi muito rápido, pegou ele de surpresa e a gente encontrou ele só no dia seguinte, dentro da casa de baixo. O corpo do artista plástico Rodolfo Tamanini Neto foi enterrado no fim da manhã. Foram 73 anos vividos nesta casa na zona oeste da capital, num dos principais pontos turísticos da cidade, o Beco do Batman. Esta imagem mostra como a água tomou toda a viela em apenas 17 minutos. Um apaixonado por São Paulo. Assim, Rodolfo foi lembrado por amigos e parentes. Eles contaram que o pintor estava acostumado com as enchentes, mas nunca quis deixar o endereço que guardava histórias da família. Chegou a instalar um portão de aço para tentar impedir que os alagamentos invadissem a casa. Mas a estrutura foi destruída por um carro que, na sexta-feira, foi arrastado pela enchente. Nas obras Segunda-feira em São Paulo, de 2007, e a enchente de 2008, Rodolfo retratava os problemas frequentes causados pelas chuvas. A capital paulista registrou estragos durante todo o fim de semana. Desde o início da Operação Verão, em dezembro, a Defesa Civil do Estado registrou 17 mortes em decorrência das chuvas em todo o estado. No final de semana, o motorista Bruno Anselmo, de 27 anos, foi arrastado ao tentar atravessar a enxurrada em Guarulhos. O corpo dele foi encontrado 12 horas depois. Pelo jeito, eu acho que ele não conhecia aqui o local, né? E acabou acontecendo essa fatalidade, né? Porque nós que conhecemos aqui, nós não arriscamos, porque já sabemos do perigo. Em Itapecerica da Serra, Grande São Paulo, o menino Gael Rodrigues, de 7 anos, morreu ao cair num bueiro quando brincava em um parque municipal. O local foi fechado pela prefeitura. Ele era o caçula dos 8 netos do seu Claudino. A gente tá destruído, cara, a gente tá acabado. Como é que a gente aguenta? Eu chorei tanto, aí eu tô com a lágrima dentro de mim agora. Presidente Lula faz reunião de emergência para discutir situação de imigrantes ilegais deportados. Israel confirma que 8 reféns que seriam libertados foram mortos pelos terroristas do Hamas. Mundo lembra os 80 anos da libertação do campo de extermínio de Auschwitz. No Brasil, na volta às aulas, pais e estudantes tentam se adaptar à nova lei que proíbe celular nas escolas. Estudo mostra que há cada vez mais trabalhadores acima dos 60 anos no mercado. No futebol, o fim de semana dos sonhos para o São Paulo, com vitórias sobre o Corinthians e derrotas do Palmeiras e do Santos no Paulistão.
E ainda o aumento das turbulências durante os voos. E o que o aquecimento global tem a ver com isso? Oferecimento: Crédito Bradesco. Dinheiro na hora em 3 cliques pelo app. Alunos que voltaram hoje às aulas em várias escolas do país tiveram que deixar o celular desligado. Pela primeira vez, o uso dos aparelhos por estudantes é proibido por lei, tanto na rede pública como na particular. Antes dos alunos chegarem, os funcionários preparavam a novidade. As caixinhas nos corredores vão guardar os celulares, do início ao fim do dia. O celular desligado vocês vão colocar nesta caixinha. A regra nessa escola já era não pegar os aparelhos nas aulas. Mas nem sempre todo mundo cumpria. Uma aula de matemática, assim, e o professor estava explicando. E aí alguém começou a me ligar e o barulho muito alto, assim, todo mundo ficou olhando para mim, assim. Com o celular por perto, pode ser difícil resistir. Se olha, aí atrapalha mesmo, né? A lei sancionada pelo presidente Lula determina que os celulares agora só podem ser usados em caso de emergência e em atividades pedagógicas. Quando um professor precisar do celular para fazer pesquisa, uma dinâmica, algo que venha contribuir para o aprendizado do aluno, nós vamos pedir com 48 horas de antecedência para os alunos trazerem. Para especialistas, o celular tinha virado um problema nas escolas. Com o celular, mesmo que dentro da mochila, mas sabendo que ela pode acessar se o professor se distrair, e isso prejudica não só a concentração das crianças, mas a própria concentração do professor, que tem que atuar quase que como um vigilante. A restrição ao celular não é só na sala de aula. Os alunos também não podem usar o aparelho no recreio. A proibição é para evitar que eles troquem o convívio com os colegas pelo isolamento em jogos eletrônicos ou navegando nas redes, porque socializar também faz parte do aprendizado e da formação dos estudantes. Esta escola já guardava os celulares durante as aulas desde 2018 e viu o resultado positivo da proibição. Às vezes ele queria usar o celular como subterfúgio, porque aí eu não precisava fazer o registro e tirava foto. Hoje, sem o celular, a intensidade de registros ela aumenta também, né? Tanto no sentido de absorver o conteúdo, desenvolver a habilidade em sala de aula, quanto também na rotina e aprofundamento em casa. Ficar longe do celular pode até não ser o que eles gostariam, mas que é melhor assim, eles já aprenderam. Eu acho que melhora o engajamento da gente na aula. A gente vai prestar mais atenção, a gente vai participar mais. As turbulências em voos comerciais têm se tornado cada vez mais comuns. Segundo a Força Aérea Brasileira, de 2024 até hoje, foram emitidos mais de 6.600 avisos. E uma das explicações é o aquecimento global. Apesar de assustar alguns passageiros, as turbulências são um fenômeno comum na aviação. Quando toca aquele tim, a gente já sabe e a gente já sente, né, quando o avião começa a balançar ali. As aeronaves são projetadas para enfrentar esse tipo de situação, assim como os pilotos. Só que nos últimos tempos, os voos têm enfrentado mais turbulência, segundo a aeronáutica. No Brasil, de 2024 até hoje, foram emitidos mais de 6.600 avisos. Os impactos das mudanças climáticas estão sendo estudados em várias áreas, incluindo a aviação. Para especialistas, as turbulências estão mais frequentes e severas por causa do aquecimento global. O mar mais quente está evaporando mais água, que vira vapor d'água, depois condensa, as gotículas geram uma grande energia e as turbulências estão ficando muito mais comuns e até atingindo níveis mais altos, os níveis que a maioria dos voos dos jatos estão percorrendo. Quando o ar quente perto da superfície empurra as nuvens de tempestade, cumulonimbus mais para o alto, a chance de turbulência aumenta. Os radares meteorológicos são fundamentais para que os pilotos evitem incidentes.
Eles indicam as condições de vento, chuva e nuvens. Sempre que surge uma delas, a gente sai do caminho, né? É como quando tem um buraco na estrada. Tem um buraco, a gente desvia. Com a nuvem é a mesma coisa, a gente faz a mesma coisa. A gente procura evitar ao máximo esse desconforto, essa turbulência. A Cordilheira dos Andes é uma das regiões com mais registros. No ano passado, a rota entre Mendoza, na Argentina, e Santiago, no Chile, foi a mais turbulenta do mundo. O aeroporto de Florianópolis é o único do Brasil que aparece como um dos maiores na média anual de turbulências da América do Sul. Para os passageiros, em qualquer voo, a recomendação é sempre manter os cintos afivelados. Dá um pouquinho de susto, né? Mas é tranquilo, a gente já está acostumado já. O presidente Lula se reuniu com o ministro das Relações Exteriores para falar sobre os procedimentos adotados pelos Estados Unidos na deportação de brasileiros. Vamos até Brasília conversar com Luiz Fara Monteiro. Fara, boa noite. Oi, Sérgio, boa noite a você, a Salsi e a todos que acompanham o Jornal da Record. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, também se manifestou sobre o assunto hoje e disse que os direitos fundamentais dos imigrantes ilegais devem ser respeitados. O presidente Lula e o ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, discutiram a deportação por cerca de 1 hora. O Itamaraty entende que pode questionar alguns procedimentos adotados nos voos. No acordo de 2018, entre os governos do Brasil e dos Estados Unidos, é previsto o uso de algemas, mas ao contrário do que ocorreu na sexta-feira, as correntes deveriam ser retiradas antes do desembarque. A chegada de 88 imigrantes que estavam ilegais nos Estados Unidos já estava prevista e não tem relação com a gestão do presidente Donald Trump. Além das algemas nos braços e nas pernas, que é procedimento padrão, os deportados também reclamaram de supostos maus tratos e agressões no voo. O Itamaraty divulgou uma nota no domingo em que classifica como inaceitável que as condições acordadas com o governo norte-americano não sejam respeitadas. O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, participou hoje de um evento com empresários e pediu respeito aos direitos fundamentais dos brasileiros deportados. Não queremos provocar o governo americano, até porque a deportação ela está prevista num tratado que já vige há vários anos entre o Brasil e os Estados Unidos, que autoriza a deportação, mas obviamente essa deportação tem que ser feita com respeito aos direitos fundamentais das pessoas, sobretudo daqueles que não são criminosos. O encarregado de negócios do governo americano no Brasil esteve no Itamaraty para uma reunião. Nas conversas foram solicitados esclarecimentos sobre o tratamento dado aos brasileiros no último voo de deportados. Essa não foi a primeira vez que brasileiros deportados dos Estados Unidos chegaram algemados ao Brasil. Isso ocorreu também durante o governo do ex-presidente americano Joe Biden. A comunidade de estados latino-americanos e caribenhos, a CELAC, convocou uma reunião de emergência nesta quinta-feira de presidentes para discutir a deportação de imigrantes pelo novo governo dos Estados Unidos. O grupo é formado por 33 países. O presidente Lula ainda avalia a participação na reunião. Na tarde desta segunda-feira, o governo convocou uma reunião de emergência no Palácio do Planalto para avaliar os efeitos da decisão de Trump de suspender os repasses americanos para a agência da Organização das Nações Unidas, que atua na ajuda a venezuelanos que chegam ao Brasil. Ainda nessa edição, eu volto direto aqui de Brasília. Sérgio e Salsi. Até já, Fara. Mais de 950 imigrantes ilegais condenados por crimes foram detidos em um único dia nos Estados Unidos. O secretário de Defesa americano, que inclusive começou hoje no cargo, afirmou que vai ajudar nos trabalhos de deportação em massa. Uma mega operação contra a imigração ilegal foi realizada no domingo, em várias cidades dos Estados Unidos. Segundo o departamento responsável, o objetivo é prender e deportar estrangeiros que entraram ilegalmente no país, principalmente os que foram condenados por assassinatos, crimes sexuais e outros delitos. Só ontem foram detidos 956 imigrantes sem documentos, o maior número num único dia desde que Donald Trump assumiu o poder. Hoje, o secretário de Defesa, Pete Hegseth, chegou ao Pentágono para o primeiro dia de trabalho.
e afirmou que vai ajudar o governo com as deportações em massa. Ontem, a medida provocou reações da Colômbia. O presidente do país, Gustavo Petro, disse que não iria autorizar o desembarque de um avião que transportava imigrantes ilegais deportados pelo governo americano. Trump afirmou que taxaria os produtos colombianos em 25% e iria revogar o visto de integrantes do governo colombiano para entrar nos Estados Unidos. Em seguida, Petro anunciou que também taxaria os produtos americanos. Mas, ao final, o ministro de Relações Exteriores da Colômbia recuou e afirmou que receberia os colombianos deportados. A CELAC, Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, convocou uma reunião em caráter de urgência para a próxima quinta-feira. O pedido foi feito por Gustavo Petro para que os países discutam a situação relacionada à imigração. O evento será em Honduras, mas também contará com a participação de autoridades de forma remota. O Palácio do Planalto disse que o presidente Lula analisa a participação virtual, mas descarta viajar a Honduras. Veja ainda hoje, 8 reféns que seriam libertados pelo grupo terrorista Hamas estão mortos. E no esporte tem a rodada do Paulistão com os gols da vitória do São Paulo sobre o Corinthians. O Ministério da Educação divulgou o resultado do SISU 2025 nesta segunda-feira, com um dia de atraso em relação ao previsto. Os candidatos relataram dificuldades para acessar as notas. Os aprovados tinham sido divulgados sem mostrar a posição dos estudantes na lista de espera. O problema só foi resolvido 12 horas depois. Os aprovados na primeira chamada devem realizar a matrícula entre hoje e sexta-feira. O fim de semana foi marcado por confrontos entre torcedores em pelo menos 3 cidades. Em Salvador, 105 pessoas foram detidas. Um ônibus foi interceptado por torcedores do Vitória, numa avenida do subúrbio da capital. Eles invadiram o veículo que seguia para a Arena Fonte Nova. Alguns chegaram a subir no teto do ônibus. O grupo avistou torcedores rivais em um bar. Eles desceram e as agressões começaram. A polícia militar chegou logo depois. Todos foram levados para a delegacia no próprio ônibus que eles vandalizaram. 105 torcedores, sendo 15 menores de idade, foram conduzidos para a central de flagrantes da Polícia Civil. Eles foram ouvidos e liberados. Pancadaria também em Fortaleza. Torcedores do Ceará brigaram entre si dentro do estádio. A confusão se estendeu para a rua, na saída. A polícia usou balas de borracha. Na capital paulista, houve tumulto antes do clássico entre São Paulo e Corinthians. A 25 quilômetros do estádio, 300 integrantes de torcidas organizadas se enfrentaram com pedaços de pau e barras de ferro. A polícia analisa as câmeras de reconhecimento facial para tentar identificar os envolvidos. Na quarta rodada do Campeonato Paulista, Palmeiras e Santos perderam e o São Paulo venceu o Corinthians em um jogo eletrizante. A Paloma Totti já está aqui com a gente para falar sobre os destaques do futebol. Paloma, boa noite para você. Para o torcedor tricolor, o fim de semana foi memorável. Foi perfeito. Boa noite para vocês, boa noite para você. Olha, o São Paulino está feliz. Foram 2 vitórias em cima do Corinthians. No sábado, o São Paulo venceu a Copinha. E ontem, o clássico no Paulistão com o show do Lucas Moura. Uma rodada que santistas, palmeirenses e principalmente corintianos gostariam de esquecer. O Verdão perdeu de virada do Novo Horizontino. O Santos sofreu a segunda derrota seguida, desta vez para o Velo Clube. E o Corinthians teve uma noite difícil no Majestoso. Para falar do clássico, precisamos apresentar o fator Lucas Moura. Desde que ele voltou em 2023, o São Paulo não perdeu mais do Corinthians. Foram 6 vitórias e 5 gols. Desde quando eu voltei, eu tenho tido sucesso aí, fico feliz, né? É um grande jogo. Clássico é um jogo diferente, é um jogo à parte. Espero que continue assim, né? Nessa sequência aí.
Nem o corte no queixo depois do choque com Alex Santana impediu o craque de brilhar. Ele abriu e fechou o placar no Morumbis com 2 belos gols. O jogo pega fogo! Até brinquei ali que foi um domingo de 6 pontos hoje. 3 dentro de campo e 3 aqui no queixo, mas muito feliz. Domingo muito especial, né? Uma grande vitória contra um grande rival, Morumbis maravilhoso, 2 gols, muito feliz. Com certeza é um domingo que vai ficar guardado aí no meu coração. Apesar do atraso no começo do jogo por causa da chuva, os mais de 54 mil torcedores que foram ao Morumbis saíram de alma lavada. Teve o maior bandeirão do mundo para comemorar os 95 anos do clube. E além dos 2 de Lucas, teve gol de Oscar. O primeiro dele nesse retorno ao São Paulo depois de 14 anos. Eu só queria ganhar hoje, lógico que a gente tenta ajudar a equipe da melhor maneira possível e ainda ter feito gol, então hoje foi muito especial. O Corinthians, que vinha de 10 vitórias seguidas, até conseguiu fazer um belo gol no chute do venezuelano Martínez, mas não foi o suficiente para parar o São Paulo de Lucas Moura. O Lucas subiu sozinho, acho que, como eu falei, né, o clássico ele é decidido em quem erra menos. E para o Lucas ter subido sozinho, a gente pecou em algum momento da marcação. Embalado pela vitória e ainda invicto no Campeonato Paulista, o São Paulo agora vem aqui para o Pacaembu, onde será visitante e enfrentará a Portuguesa, que ainda não venceu na competição. Jogo que você assiste quarta-feira às 9h30 da noite, aqui na Record. Você vai ver a seguir, Campeonato Paulista já começa com recorde. Chuva de gols. Desde 2020, o Paulistão não tinha tantas bolas na rede nas primeiras rodadas. E ainda a droga sintética, até 40 vezes mais potente que o fentanil, preocupa autoridades brasileiras. Aumentou a apreensão de uma droga sintética conhecida como nitazeno. A substância ela é 40 vezes mais potente que o fentanil e a morfina e tem alto risco de provocar a morte. Profissionais da saúde alertam para o aumento no consumo do nitazeno. A droga já matou milhares de pessoas nos Estados Unidos e vem sendo comercializada no Brasil. A gente tem drogas cada vez mais potentes circulando em espaços, em formatos cada vez menos detectáveis. Esse é um desafio para as autoridades, para as forças policiais e também é um desafio para a saúde pública global. O nitazeno é usado como componente nas chamadas drogas K ou maconha sintética e também pode ser diluído em outras substâncias entorpecentes. Uma análise mais profunda realizada pelo Instituto de Criminalística, é possível observar outros elementos que compõem toda a fórmula daquela droga. E, nesse sentido, é possível observar, várias vezes, compostos químicos como fentanil, até mesmo ketamina e, agora, recentemente, o nitazeno. O nitazeno é um opioide sintético com potência superior à morfina e ao fentanil, que começaram a aparecer no mercado mundial de drogas ilícitas há mais ou menos 6 anos. Entre julho de 2022 e abril de 2023, 133 das 140 amostras de opioides apreendidas em São Paulo continham a substância. Também houve apreensões em Minas Gerais e Santa Catarina. O nitazeno foi desenvolvido originalmente como um analgésico, ainda mais potente que a morfina. Mas a substância nunca chegou às farmácias pelo alto risco. Este psiquiatra alerta: apenas 1 miligrama de nitazeno pode levar à morte. São efeitos múltiplos. Agora, preocupa certamente esse efeito depressor do sistema nervoso central, o controle respiratório se perde e a pessoa deixa de ter o domínio da respiração, tem uma parada respiratória. Depois de passar 32 dias na UTI, uma boa notícia. A jovem baleada na véspera de Natal, no Rio de Janeiro, foi para a enfermaria. Policiais rodoviários atiraram contra o carro da família dela durante uma abordagem. São os primeiros passos da recuperação. Boa, Ju. Andador para frente.
Isso. Mais um. A fisioterapia é uma nova etapa do tratamento de Juliana Rangel, de 26 anos. A alta da UTI veio depois de mais de um mês de internação. Eu voltei, gente, por um milagre. A mulher foi baleada na cabeça na véspera de Natal. A família ia de carro para casa de parentes quando o veículo foi alvo de tiros de policiais rodoviários federais. Os agentes disseram que atiraram porque ouviram disparos na rodovia Washington Luiz e deduziram que teriam partido do carro onde Juliana estava. A jovem segue em reabilitação aqui, neste hospital público, na Baixada Fluminense. A equipe médica trabalha para que Juliana retire a traqueostomia e fale com clareza. Também volte a se alimentar sem as sondas e recupere a força motora. Ela ainda deve passar por uma cirurgia plástica. Ela deu muita sorte de ter pego numa região e que podia, que ela não teria maiores sequelas, né? Um pouquinho mais para o lado, provavelmente ela não estaria viva. A família não vê a hora de voltar com ela para casa. A mãe conta que Juliana relembrou os detalhes do episódio e que se preocupou em proteger o irmão, deficiente visual. Ela falou: mãe, eu lembro que eu mandei meu irmão abaixar e eu tive a curiosidade, quando eu mandei ele abaixar, de olhar quem estava atirando. E quando eu olhei que eu fui, né, o tiro acertou ela. Uma pesquisa inédita da Fundação Getúlio Vargas revela que, nos últimos 12 anos, cresceu o número de idosos que permanecem no mercado de trabalho. Quase 8,5 milhões de pessoas com mais de 60 anos precisaram complementar a renda para sobreviver. Marco Aurélio é economista aposentado. Decidiu continuar trabalhando, mas em outra área, como cabeleireiro. A principal necessidade foi a complementação de renda, para que eu pudesse manter o mesmo padrão que eu tinha quando eu estava na ativa. No salão ele não tem contrato formal. Fica com 60% dos serviços que realiza. Os cabeleireiros que são registrados ganham menos, porque o piso da categoria é muito baixo. Satisfaz ambas as partes. O Brasil tem 35 milhões de pessoas com mais de 60 anos de idade. Assim como o Marco Aurélio, quase 8,5 milhões de idosos seguem trabalhando. De acordo com um estudo da Fundação Getúlio Vargas, a longevidade maior e o aumento do custo de vida explicam essa tendência. Embora seja um ponto benéfico ter mais idosos no mercado de trabalho, o fato é que eles acabam entrando no mercado de trabalho via informalidade. Então a gente tem aí mais ou menos 54% das pessoas de 60 anos ou mais de idade na informalidade. A pesquisa também revela que a remuneração de quem não tem registro em carteira não chega à metade da renda do trabalhador formal. Os homens com mais de 60 anos são maioria entre os idosos ocupados. O estado do Rio de Janeiro lidera o ranking com 23%, seguido do Rio Grande do Sul e São Paulo. Cada vez mais teremos mais idosos. A questão é fazer com que esses idosos consigam chegar nessa faixa etária com qualidade de vida e estando inseridos na sociedade, no mercado de trabalho. Para o Marco Aurélio, a descoberta de uma nova profissão vai além de apenas ganhar dinheiro. Enquanto eu puder, enquanto eu tiver energia, enquanto eu tiver vontade, prazer, eu vou continuar fazendo. Eu preciso ocupar esse tempo que ficou ocioso com a minha aposentadoria. A taxa média de juros do cartão de crédito subiu pelo quarto mês seguido e chegou a 450,5% ao ano em dezembro de 2024. O indicador teve alta de 4,6 pontos percentuais em relação a novembro, quando a taxa era de 445,9% ao ano. A taxa do cheque especial, que é a segunda linha de crédito mais cara do mercado, registrou queda no mês passado e atingiu 136% ao ano. As informações foram divulgadas hoje pelo Banco Central. A Justiça de São Paulo determinou a suspensão imediata dos serviços de mototáxi por aplicativo na capital paulista. De acordo com a decisão, as plataformas Uber e 99 vêm exercendo essa atividade de forma irregular. A suspensão vale até o julgamento definitivo de ações que questionam a constitucionalidade do decreto municipal de 2023, que proibiu os mototáxis na cidade. As empresas de aplicativo ainda não se pronunciaram. 3 garimpeiros que ficaram presos por mais de 40 horas numa mina de exploração ilegal de cobre no Pará receberam alta do hospital nesta segunda-feira.
A gente precisa de vocês alimentados bem, porque vai ter esforço para sair daí. Era por esse cano improvisado que os garimpeiros respiravam, recebiam água, alimentos e remédios a mais de 50 metros de profundidade. Na última sexta-feira, o desabamento de uma caixa de contenção bloqueou a principal entrada da mina clandestina de cobre, localizada na zona rural de Canaã dos Carajás, no Pará. Foram quase 2 dias de trabalho até o salvamento dos 3 trabalhadores. Nós tínhamos um percurso alagado, onde tivemos que usar técnicas de mergulho. No decorrer, para explorar o ambiente, técnicas de salvamento terrestre. E para poder retirar eles de um local que estava elevado a mais de 50 metros de altura, técnicas de salvamento de altura. Os garimpeiros foram levados para um hospital e tiveram alta nesta segunda-feira. Um 4º trabalhador morreu após sofrer um choque elétrico no local do garimpo, enquanto acompanhava a ação. A Polícia Federal informou que está investigando o caso. O local não tinha autorização para funcionar e já tinha sido alvo de fiscalizações ambientais. A última aconteceu em dezembro do ano passado. Até o momento, ninguém foi preso. No Rio de Janeiro, uma criança de 2 anos que estava no colo da mãe foi atingida por uma bala perdida. A polícia investiga de onde partiu o disparo. As câmeras de segurança registraram o momento em que a família se preparava para pedir um carro por aplicativo. O grupo voltava da praia quando os disparos começaram. Ao perceber que a menina tinha sido baleada no próprio colo, a mãe parou um taxista para socorrê-la. Estava com meus outros filhos viram tudo, minha sobrinha. Então foi muito desesperador e foi muito rápido. A gente só escutou 2 disparos. O caso aconteceu no domingo nesta avenida em Pilares, na Zona Norte. A menina passou por cirurgia e está internada neste hospital em estado grave. A Polícia Civil investiga de onde partiu o disparo que atingiu a criança. De acordo com testemunhas, ela foi baleada quase no mesmo instante em que criminosos armados tentavam roubar um carro de luxo perto daqui. A PM informou que não havia operação na região naquele momento. Esta foi a primeira criança atingida por bala perdida este ano na capital e região metropolitana. No ano passado, houve 14 vítimas. A gente vê todo dia na reportagem, todo dia uma criança sendo vítima, um adulto, mas a gente nunca acha que vai acontecer com a gente, né? E quando você vê lá minha filha sendo baleada, 2 aninhos, é muito triste. Um policial militar aposentado é suspeito de atirar numa idosa e no neto dela depois que o cachorro da família foi em direção ao PM. Isso aconteceu em Goiânia. Dona Natalina, de 73 anos, e o neto já estão em casa, onde se recuperam. Senti a bala e falei com ele. Falei, atingiu, o tiro me atingiu. Ele falou assim, eu também. A causa da confusão foi a vira-lata da família. Imagens de câmeras de segurança mostram o neto de Natalina seguindo para a casa da avó, com a cachorra que está solta. Diana corre em direção a um PM aposentado, que estava com a neta, e logo volta para o dono. O homem corre em direção ao rapaz, com a arma em punho. O neto e a avó tentam dizer que a cachorra é dócil, mas ele estava nervoso. Pedindo para ele, misericórdia, não faça isso. Pelo amor de Deus, vamos conversar. O que está acontecendo aqui? O policial aposentado vai embora, mas quando a avó e neto entram em casa, ele volta e dispara em direção ao portão. A idosa é atingida na barriga e o neto de raspão na perna. Uma bala ficou cravada no celular que estava no bolso dele. As vítimas foram levadas para o hospital e o suspeito compareceu espontaneamente a uma delegacia horas depois. Ele é um subtenente já aposentado. Por meio de nota, a Polícia Militar informou que abriu um procedimento administrativo para investigar o caso. O policial disse que a intenção dele era acertar o cachorro que teria atacado a neta. Disse ainda que não sabia que a idosa estava atrás do portão. Dona Natalina está assustada com a situação. Tenho medo. A gente está pensando em sair daqui. A gente está pensando em catar as malas e sair daqui. Tanto eu como minha filha, todo mundo. Uma câmera instalada numa carreta flagrou o momento em que o veículo se choca com um carro
que invadiu a pista contrária, no Vale do Rio Doce, Minas Gerais. Logo em seguida, perde o controle e bate de frente em outro carro. 4 pessoas morreram, entre elas um bebê de 1 ano e 2 meses. No Rio de Janeiro, tumulto na chegada de um suspeito de feminicídio à delegacia. Valdemir Almeida é investigado pela morte da ex-mulher, a personal trainer Ilines Valesca da Silva, neste domingo. Também no Rio, foi registrado o primeiro caso de morte por dengue este ano. Um homem de 38 anos. O estado tem uma média de quase 50 casos de dengue por dia. Em São Paulo, foi preso um suspeito de participar do roubo de pedras de vesículas de boi, avaliadas em R$2 milhões. O produto é usado em regiões da Ásia para o tratamento de doenças. Um temporal atingiu Belo Horizonte na tarde de hoje. De acordo com a Defesa Civil, a chuva foi considerada extremamente forte, principalmente em bairros das regiões leste e nordeste da capital mineira. O temporal foi acompanhado por rajadas de vento. O Corpo de Bombeiros atendeu pelo menos 7 ocorrências de queda de árvores. A cidade está em alerta máximo para o risco de deslizamento de terra e desmoronamento. O aviso vale até domingo. Hora de conversar com a Lidiane Sayuri. Lid, quais são os destaques do tempo para a última semana de janeiro? Boa noite para você. Salce, olha só, o aumento da chuva na região sudeste. Boa noite para você. Sérgio, boa noite. E boa noite para você de casa. Já nesta terça-feira, o tempo fica bem instável entre os municípios do Rio de Janeiro, do sul e do leste de Minas e do Vale do Paraíba, em São Paulo. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, emitiu um aviso para alagamentos, enxurradas e deslizamentos para estas regiões. Em Taubaté, Juiz de Fora e em Cordeiro, a situação é de perigo, com chuva forte em vários períodos do dia. Os ventos podem passar dos 90 km por hora. À tarde, as máximas chegam aos 28 graus. As capitais, São Paulo, Campo Grande e São Luís, seguem na rota dos temporais. A chuva no fim do dia pode causar alagamentos. O tempo segue abafado, com termômetros entre os 27 e os 30 graus. Hoje foi mais um dia de chuva forte nos estados do Norte e do Nordeste. Neste momento, temos pancadas isoladas nos pontos coloridos das imagens de satélite. Amanhã, a circulação de ventos em vários níveis da atmosfera vai formar as nuvens de temporal, desde o norte do Rio Grande do Sul até o Amazonas. Terça tarde com 29 graus em Florianópolis, 30 no Rio de Janeiro, 28 em Brasília e até 32 em Salvador e em Boa Vista. Tempo delivery. A Neuza quer saber a previsão para o distrito de Porto de Galinhas, em Ipojuca, Pernambuco. Bem-vinda, Neuza. Nesta terça, tem alerta para temporais e chuva forte a qualquer hora. Faz 30 graus. Na quarta e na quinta, chuva passageira à tarde e até 31. O Marcos é de Guaraí, Tocantins. Oi, Marcos. Amanhã esquenta até os 31 graus e depois chove forte com raios. A partir de quarta, céu carregado, com chuva a qualquer hora, máxima de 29. Aqui você pede previsão personalizada para qualquer cidade. Mande sua mensagem pelas redes sociais com a hashtag você no JR. Salce, Sérgio. Obrigada, Lid. Há 80 anos, os prisioneiros do maior campo de concentração nazista foram libertados. Hoje, em Auschwitz, um evento homenageou as vítimas para que o mundo não esqueça dos horrores do Holocausto, que exterminou 6 milhões de judeus. Aos 86 anos, Tova Friedman é uma das 50 pessoas que sobreviveram ao Holocausto e retornaram hoje a Auschwitz. Temos a obrigação não apenas de lembrar, mas também de ensinar que o ódio só gera mais ódio, disse Friedman em um discurso. Líderes mundiais como o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, o presidente da França Emmanuel Macron, o chanceler alemão Olaf Scholz e o rei Charles III da Inglaterra acompanharam as homenagens às vítimas.
Aqui fora, ao lado de instalações onde ficavam os prisioneiros, o público acompanha a cerimônia por um telão. Esse espaço faz parte de uma área construída para ampliar o campo. Até a libertação de Auschwitz, mais de 1.100.000 judeus foram assassinados em câmaras de gás ou morreram por doença ou mesmo de fome. O polonês Roman viajou quase 500 quilômetros para prestar homenagem. Perdemos nossos antepassados aqui, foram assassinados, afirmou. Moja koleżanka, która tutaj obok mnie. O brasileiro Daniel Sobral saiu de São Paulo para acompanhar o evento. Todos esses sobreviventes que passaram por isso, falando aqui em nossa frente, todos esses depoimentos, né? A gente acaba sentindo um pouquinho do que foi aquele período de terror, né? 80 anos nos separam do dia que marcou a libertação do campo de concentração de Auschwitz, em 27 de janeiro de 1945. A data pôs fim aos horrores do extermínio nazista e marca o início da luta para manter viva a memória das vítimas. Hoje, Auschwitz é um dos principais memoriais do mundo que denunciam atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial, recebendo mais de 1 milhão de visitantes todos os anos. A cerimônia em Auschwitz é também um alerta para o mundo sobre a urgência em combater a intolerância e o preconceito. Hoje, quando você tem pessoas que ainda negam o que aconteceu, ou que tentam distorcer ou banalizar essa história, estar presente aqui 80 anos depois é um símbolo de que a gente precisa lembrar. Precisa lembrar para confirmar a história e para que isso não aconteça novamente com ninguém. O grupo terrorista Hamas disse que 8 reféns de Israel, que deveriam ter sido libertados na primeira fase do acordo de cessar-fogo, estão mortos. Outros 6 sequestrados devem ser soltos ainda esta semana. Hoje, o porta-voz do governo israelense confirmou o que o país não queria ouvir. 8 reféns foram mortos em cativeiro pelos terroristas do Hamas. Os nomes foram divulgados apenas para as famílias. And 8 have been killed by Hamas. Desde que o acordo de cessar-fogo foi assinado, 7 reféns israelenses de uma lista de 33 foram libertados. No último sábado, foram 4 militares. Nessa semana, a troca de reféns vai acontecer em 2 etapas, segundo o governo israelense. Isso porque a sequestrada Arbel Yehud não foi libertada no último sábado, como prometido pelos terroristas do Hamas. Ela, a militar Agam Berger e outro refém que não teve o nome divulgado devem voltar para Israel na quinta-feira. Depois, no sábado, será a vez de outros 3 reféns, mas ainda não se sabe quem são eles. O grupo terrorista Jihad Islâmica, aliado do Hamas, postou um vídeo em redes sociais. A família pediu que as imagens não fossem divulgadas. Na gravação, a jovem faz um apelo para que todos os sequestrados voltem para casa. Tia da libertação de Arbel, que Israel decidiu permitir a passagem de palestinos para o norte do território. No início da guerra, a população deixou o local porque a região, tomada por terroristas, foi bombardeada. 300 mil já retornaram. No Líbano, o cessar-fogo com o grupo Hezbollah, que terminaria no domingo, foi prorrogado até o dia 18 de fevereiro. O acordo prevê a retirada dos terroristas do sul do país. Um incêndio destruiu uma das torres de um prédio do século XIX que pertence à Prefeitura de Paris, na França. O fogo começou na madrugada e levou 3 horas para ser controlado. Ninguém ficou ferido. O primeiro relatório sobre o acidente com o avião da Jejuer, na Coreia do Sul, em dezembro do ano passado, aponta uma provável colisão com aves. Os motores do avião continham vestígios de DNA de um tipo de ave que migra para o país durante o inverno. 179 pessoas morreram no acidente. Na África, um grupo rebelde apoiado por Ruanda anunciou ter tomado a cidade de Goma, rica em minérios, na República Democrática do Congo. As autoridades congolesas denunciaram a ação, que foi definida como uma declaração de guerra por parte de Ruanda. E 6 pessoas morreram no naufrágio de um barco turístico no Chile. As autoridades buscam por desaparecidos. Havia 34 pessoas a bordo. Vários passageiros não usavam colete salva-vidas. As autoridades não informaram se havia estrangeiros entre os turistas.
o capitão do barco foi preso. Aqui no Brasil, para tentar diminuir os preços dos alimentos, o presidente Lula afirmou que vai fazer reuniões com produtores e donos de supermercados. Voltamos a conversar agora ao vivo de Brasília com Luiz Fara Monteiro, que tem mais informações sobre o Dia do Presidente. Oi, Fara. Oi, Salsi. Olha, o presidente Lula passou por uma nova tomografia na cabeça e foi liberado pela equipe médica para exercer normalmente as atividades de rotina. Uma das prioridades do presidente Lula nesta semana é buscar alternativas para diminuir o preço dos alimentos. Entre elas, a redução do imposto de importação para esses produtos. Ontem, em um vídeo, Lula disse que vai se reunir com produtores e representantes de atacadistas e supermercados para discutir o assunto. Vamos fazer muitas reuniões com atacadistas, com donos de supermercado, com produtores, para que a gente encontre uma solução para garantir que a comida chegue mais barata, de acordo com o seu poder de compra. O tema está entre os que afetam a imagem do presidente. A pesquisa Quest, divulgada hoje, apontou que 49% dos entrevistados desaprovam o governo atual. 47% das pessoas dizem que aprovam o desempenho de Lula e 4% não sabem ou não responderam. Quando perguntados se acham que o governo acertou ou errou mais diante da polêmica envolvendo o Pix, 66% dos entrevistados disseram que o governo errou mais, 19% que acertou mais, 5% que acertou e errou igual e 10% não sabem ou não responderam. Em relação à mudança no sistema de validade dos alimentos, 63% das pessoas ouvidas afirmaram que são contra, 22% são a favor, 6% não são nem a favor nem contra e 9% não sabem ou não responderam. Hoje, o presidente Lula voltou ao hospital para fazer uma tomografia de rotina. Segundo o boletim médico, o exame mostrou uma progressiva melhora do quadro depois da cirurgia feita na cabeça em dezembro do ano passado. O presidente foi liberado para exercer plenamente suas atividades. De volta ao Palácio do Planalto, Lula conversou por telefone com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Os dois trataram de temas como a guerra da Ucrânia e de pautas do BRICS e do G20. Putin convidou Lula para ir à Rússia em maio para as comemorações do fim da Segunda Guerra Mundial. O presidente também divulgou uma nota em memória ao Dia Internacional das Vítimas do Holocausto. Lula destacou que Auschwitz foi palco de uma brutalidade indescritível e disse que recordar seus horrores não é apenas um ato de memória, mas também um gesto de compromisso com a humanidade diante dos perigos do extremismo que ressurge nos dias de hoje. Eu fico por aqui e você pode acessar mais notícias de Brasília pelo r7.com. Voltamos a falar sobre o Campeonato Paulista. Paloma, os torcedores estão vibrando com tantos gols? Sim, muito. Pois é, o torneio chegou à quarta rodada do jeitinho que o torcedor gosta, cheio de gols. É o melhor rendimento em 5 anos. Se o gol é o momento de maior alegria do futebol, então quem acompanha os times do Paulistão anda sorrindo bastante. Fazia tempo que não se comemorava tanta bola na rede. A edição do Paulista 2025 tem mostrado uma tendência artilheira nestas primeiras 4 rodadas. Foram 72 gols, o número maior dos últimos 5 anos. No fim de semana, a rede balançou em todas as partidas. Aliás, dos 31 jogos até agora, apenas 3 terminaram em 0-0. O artilheiro da competição é o santista Guilherme, que já fez 4. Também já teve um jogo com 6 gols, todos marcados pelo mesmo time. Mérito que não foi de nenhuma equipe da capital paulista, mas do Mirassol em cima do Água Santa. Um feito digno de um líder. O time do interior tem a melhor campanha entre todos e está na frente do Corinthians no Grupo A, com o maior saldo disparado. Só possível pelos 11 gols marcados até agora. Uma média de quase 3 por partida. A gente está muito feliz com as 3 vitórias, está muito feliz principalmente com a forma. Eu estou muito feliz com a forma como eu tenho visto esse trabalho ser construído.
Mal começou e o Paulistão já teve cada golaço. De falta, de cabeça, de voleio, de fora da área. Que golaço! Este aí entende do assunto. Dodô, o artilheiro dos gols bonitos, concorda que o Paulistão está deixando quem gosta de futebol mais feliz, com tantos motivos para explodir de alegria. O Campeonato Paulista é o campeonato mais disputado, é o campeonato mais forte. E é o campeonato que tem mostrado, como a gente está falando aqui, uma situação de ofensividade nesse começo de campeonato muito importante. Eu acho que deixa o jogo mais bonito, o entretenimento para quem está assistindo em casa também é bacana. É claro que quem perde o jogo fica bravo, é normal. Para quem gosta de futebol, um prato cheio. O jogo pega fogo! Que golaço do Lucas. O Cruzeiro demitiu hoje o técnico Fernando Diniz. Em 20 jogos, o treinador conseguiu apenas 4 vitórias. Fernando Diniz não resistiu ao mau desempenho do Cruzeiro. No sábado, o time empatou em 1-1 com o Betim e o técnico saiu de campo vaiado pela torcida. Diniz comandou o Cruzeiro em 20 partidas, venceu 4, empatou 9 e perdeu 7. O principal alvo do clube para o cargo é Renato Gaúcho. Notícia de agora há pouco, o Al Hilal da Arábia Saudita publicou nas redes sociais que o clube e Neymar chegaram a um acordo para rescindir o contrato. No texto, os árabes agradecem e desejam boa sorte ao jogador. Agora, Neymar está livre para negociar com qualquer clube. A expectativa é que ele jogue no Santos. Se fechar com o time da Vila Belmiro, Neymar voltará ao clube que o revelou depois de 12 anos. O lateral Danilo, capitão da seleção brasileira, rescindiu o contrato com a Juventus da Itália e pode jogar no Flamengo. Já o São Paulo acertou a venda de William Gomes para o Porto. Com essa venda, o clube português deve liberar agora o lateral Wendel, que só viria no meio do ano. Essas foram as notícias do esporte. Salce, Sérgio. Obrigada, Paloma. E o Jornal da Record termina aqui. Essa edição termina, portanto, com a 00:30 mais Jornal da Record. Exatamente. Fique agora com a novela Força de Mulher. E logo após Gênesis tem a série Reis. Não perca. Uma boa noite para você. Boa noite.